Boa noite, colegas. Espero que estejam todos bem. Como todos já devem ter notado, tem sido difícil nos encontrarmos, termos encontros presenciais para a resolução de exercícios e esclarecimento de algumas dúvidas. Por isso que eu acabei decidindo criar esse canal, né? Onde eu vou produzindo conteúdo, vou lançando conteúdo relevante para a cadeira de nutrição. Nesse primeiro vídeo, nós vamos fazer a resolução da ficha número 2. Vamos começar a resolução da ficha número 2, quando vamos falar da digestibilidade. Acredito que todo mundo já tenha sido contextualizado, já sabe o que é digestibilidade, mas de uma forma bem de recapitulação, né? De forma matemática, vamos escrever aqui a forma de digestibilidade, a forma geral da digestibilidade, que seria a da digestibilidade da matéria seca. Essa é a fórmula geral da digestibilidade da matéria seca, pois tem uma das fórmulas gerais da digestibilidade. A digestibilidade da matéria seca seria igual a matéria seca ingerida menos a matéria seca excretada sobre a matéria seca ingerida, isso tudo vezes 100. O que essa fórmula representa, na verdade? Essa fórmula não representa mais do que aquilo o que ficará retido no animal, a percentagem, aquilo que ficará retido no animal e não vai aparecer nas fezes. Por isso é que vamos fazer o que foi ingerido menos o que foi excretado, ou seja, o que está aqui dentro, entre o que foi ingerido e o que foi excretado, é aquilo que ficou dentro do animal. Nós consideramos que sofreu digestão, consequentemente foi absorvido. Vamos começar com o número 1. O número 1 diz o seguinte: um animal consome 18 kg de silagem de milho e excreta 2 kg de matéria seca das fezes. A linha A pergunta o seguinte: qual a digestibilidade da matéria seca da silagem, considerando 35% de matéria seca na silagem? Vamos escolher os dados. Esse é o primeiro passo do exercício. Escolhemos os dados. O primeiro dado que dá para colher aqui é a quantidade de silagem de milho que foi consumida. Quer dizer, o consumo de silagem de milho, foi de 18 kg. E outro dado que dá para colher é a matéria seca excretada. O exercício já nos diz: a quantidade de matéria seca excretada é de 2 kg. E nos dá no final do exercício aquilo que é o teor de matéria seca da silagem. Isso por quê? Porque, como podemos observar no primeiro dado escrito aqui, dá-nos a quantidade de silagem que esse animal consumiu. Só que essa quantidade de silagem está na base verde. Mas como nós bem dissemos na forma de digestibilidade, a quantidade, nós precisamos da quantidade de matéria seca ingerida. Ou seja, nós temos que realizar um cálculo de modo a converter essa quantidade de matéria seca, essa quantidade de silagem ingerida, para termos de matéria seca, para termos a quantidade de matéria seca ingerida. Nesse caso, matéria seca ingerida seria igual à quantidade de silagem que foi consumida, nesse caso que é 18, vezes o teor de matéria seca existente nessa silagem. Ou seja, nós estamos a tirar aquela quantidade de matéria seca existente nessa silagem. Nesse caso seria vezes 35%. Realizando os cálculos aqui, vamos chegar a um valor de 6,3 kg. Ou seja, essa aqui é a quantidade de matéria seca ingerida. Tendo já nesse caso a quantidade de matéria seca ingerida, a quantidade de matéria seca excretada, já dá para passar para o próximo passo, que é o passo de cálculo da digestibilidade. Digestibilidade da matéria seca da silagem, será igual à matéria seca ingerida da silagem, nesse caso é de 6,3, menos matéria seca excretada, que é de 2 kg, né? Sobre
Isto sobre 6,3, que é a quantidade de matéria seca ingerida, vezes tudo 100. Fazendo os cálculos aqui, vamos chegar a um valor de 68,25%. Essa aqui é a digestibilidade da matéria seca da silagem, ou seja, de tudo que o animal ingeriu, apenas 68,25% será retido dentro do animal e supomos ou consideramos que isso foi absorvido pelo animal. Essa é a digestibilidade da matéria seca da silagem. Vamos passar agora para o número 2. O número 2 diz o seguinte: um bovino de corte de 550 kg consome 2,5% do seu peso vivo de feno, excreta 10 kg de fezes. Qual a digestibilidade da matéria seca do feno, considerando 90% de matéria seca do feno e 30% de matéria seca das fezes? Esse exercício já é um pouquinho diferente do exercício anterior, pois aqui não nos dão aquilo que é a matéria ingerida, mas dão-nos uma suposição, dão-nos uns dados que permitem nos calcular a matéria seca ingerida, a quantidade de alimento ingerido. Vamos extrair os dados. O primeiro dado que dá para colher, dá para extrair aqui, é o peso vivo do animal, é de 500 kg. Esse peso serve para quê, na verdade? Serve para nos ajudar a calcular aquilo que é o consumo aquilo que é a quantidade consumida do feno, quantidade total de feno consumido, consumo do feno. Esse consumo de feno, como é que vamos obter? O enunciado nos diz que o animal consome 2,5% do seu peso vivo, ou seja, para termos a quantidade de feno consumida, nós temos que fazer o peso do animal vezes aquilo que é a percentagem que o animal vai ingerir do seu peso vivo, que nesse caso será de 2,5%. Fazendo os cálculos, vamos chegar a um valor equivalente a 13,75 kg de feno. Essa quantidade de feno ingerida. Só que essa quantidade de feno possui umidade ainda. Isso não é a matéria seca do feno. Essa quantidade de feno ingerida. Nós vamos fazer um cálculo mais à frente para obtermos a quantidade de matéria seca de feno ingerida. Por enquanto, vamos continuando com os dados de exercício. O exercício diz-nos ainda que a quantidade de fezes excretadas, quantidade de fezes excretadas é de 10 kg. Só que essas fezes aqui ainda têm umidade, temos que corrigir. Como nós sabemos, para calcular a digestibilidade da matéria seca ingerida e da matéria seca excretada. Agora vamos calcular a matéria seca ingerida, nesse caso seria a matéria seca ingerida do feno. Isso aqui será igual à quantidade de feno ingerida, vezes o seu teor de matéria seca, nesse caso aqui é de 90%. Realizando os cálculos aqui, vamos chegar a um valor de 12,375 kg de matéria seca de feno ingerida. Vamos fazer o mesmo para as fezes. Matéria seca excretada será igual à quantidade de fezes excretada, que é 10 kg, vezes o seu teor de matéria seca. O teor de matéria seca das fezes, segundo o enunciado, é de 30%, ou seja, apenas 30% dessas fezes é que corresponde à matéria seca. Realizando os cálculos, vamos chegar a um valor de 3 kg de matéria seca excretada. Tendo já a matéria seca ingerida, matéria seca excretada, dá para calcular a digestibilidade. Digestibilidade do feno, a matéria seca do feno
matéria seca do feno há de ser igual a matéria seca ingerida, que é de 12,375 menos 3 kg sobre 12,375. Isso tudo vezes 100. Realizando aqui os cálculos, vamos chegar a um valor de 75,75%. Ou seja, a digestibilidade de feno é de 75,75%. Do total da quantidade de feno ingerida, 75,75% será retido pelo animal, e isso assume-se que foi digerido e absorvido pelo animal. Tendo feito já o número 2, vamos prosseguir, vamos passar para o número 3 agora. Então, vamos agora passar para o número 3. O número 3. Passo a ler agora no certo. Utilizando o cromo como marcador de uma dieta, determina a digestibilidade da matéria seca e da proteína bruta. Considere a concentração de cromo na dieta de 0,06% e nas fezes de 0,18%, e a concentração de proteína bruta de 11% na dieta e de 12% nas fezes. Como podem ter notado, esse exercício é diferente dos que já vimos, do número 1 e do número 2, pois aqui já se tratam de indicadores, estamos a usar marcadores, nesse caso que é o cromo. Para calcular a digestibilidade da matéria seca, utilizando indicadores, a fórmula vai mudar, vai ser diferente do que já havíamos visto aqui. A nova fórmula será a digestibilidade da matéria seca, usando indicador, será igual a percentagem do indicador, nesse caso que é o cromo, nas fezes, menos a percentagem do indicador na dieta sobre a percentagem do cromo ou do indicador nas fezes. O princípio básico de funcionamento, já entrando aqui é um pouco de detalhe, o princípio básico de funcionamento dos indicadores é o que se chama concentrações. Como já devem ter estudado nas outras disciplinas, é aquilo que se chama concentrações. O que acontece? Quando se usa indicadores para a determinação da digestibilidade, se usa um determinado marcador, o cromo, por exemplo, se adiciona ao alimento. Só que esse cromo aí, quando passa pelo trato digestivo, a sua quantidade permanece constante. Vamos escrever aqui 6 bolinhas. A quantidade de cromo, tanto na dieta, na alimentação, quanto nas fezes, é a mesma. O que muda apenas é aquilo que se chama concentração. O princípio de funcionamento das concentrações é o seguinte: se na dieta nós temos maior quantidade de alimento, a concentração do cromo será reduzida. Mas à medida que a dieta, o alimento vai passando pelo trato digestivo, a quantidade desse alimento vai reduzindo. Se a quantidade de alimento reduz, acontece que a concentração do cromo aumenta. Por isso que, como vamos observar agora ao coletarmos os dados, que a concentração do cromo na dieta será reduzida, enquanto nas fezes será elevada. É devido ao que acontece, já que a quantidade de indicador permanece a mesma. Se nós reduzimos a quantidade de alimento, se a quantidade de alimento vai desaparecendo pelo trato digestivo, isso vai elevar a concentração do cromo. A quantidade de cromo não vai aumentar, apenas a sua concentração.
é que vai aumentar. Por isso que aqui na fórmula, a concentração, percentagem de cromo nas fezes menos a percentagem de cromo na dieta. Vamos conectar os dados agora. O primeiro dado que deverá ler aqui é a concentração do cromo na dieta. Percentagem do cromo na dieta, que é de 0,06% da matéria seca. A percentagem do cromo nas fezes deve ser igual a 0,18% da matéria seca. Dão-nos também dados sobre a concentração de proteína bruta nas fezes, na dieta, nesse caso, na dieta, deve ser igual a 11% da matéria seca. Memorize, esse dado vamos precisar quando estivermos a calcular a digestibilidade da proteína bruta, porque esse exercício, além de querer a digestibilidade da matéria seca, quer a digestibilidade da proteína bruta. Por isso, memorize esse dado. E temos também a percentagem de proteína bruta nas fezes, deve ser igual a 12% da matéria seca. Vamos começar calculando a digestibilidade da matéria seca, já que já temos a fórmula estampada. Digestibilidade da matéria seca será igual a percentagem de cromo nas fezes, nesse caso é 0,18, menos a percentagem de cromo na dieta, que é de 0,06, sobre percentagem de cromo nas fezes, que é de 0,18. Isso acaba de ser igual, para usar nos cálculos, vamos obter um valor de 66,7%. Essa aqui, nesse caso, seria a digestibilidade da matéria seca do nosso alimento. Agora vamos passar para o cálculo da digestibilidade da proteína bruta. Para o cálculo da digestibilidade da proteína bruta, vamos voltar a esta nossa fórmula inicial, essa nossa fórmula base, a digestibilidade. Só que nesse caso será a digestibilidade, ao invés de ser da matéria seca, será a digestibilidade da proteína bruta. Ou seja, nós vamos precisar ter proteína bruta ingerida menos proteína bruta excretada sobre a proteína bruta ingerida. Isso tudo vezes 100. Só que, se forem observar, nós não temos nem a quantidade de proteína bruta ingerida, nem a quantidade de proteína bruta excretada. O enunciado não nos dá isso. Ele apenas nos dá aquilo que é a concentração de proteína bruta na matéria seca ingerida e aquilo que é a quantidade de proteína bruta na matéria seca excretada. Esse tipo de exercício, o que nós podemos fazer é estimar uma determinada quantidade, um determinado consumo do animal, que vamos ter que escolher um dado, considerar como se fosse a matéria seca ingerida. Mas pode-se perguntar, isso não vai influenciar no resultado? Na verdade, não vai influenciar no resultado, porque nós vamos considerar a tua digestibilidade. Independentemente da quantidade que forem escolher, a digestibilidade de proteína bruta sempre será a mesma. Nesse caso, para os cálculos serem práticos, né? Nós vamos para os cálculos serem práticos, vamos considerar 10 como consumo de matéria seca, deve ser igual a 10 kg de matéria seca. Essa aqui é a quantidade certa.
matéria seca consumida. E se lembrando que esse dado nós estamos a estimar. Pode usar qualquer dado que quiser, mas como o 10 é um número que facilita os cálculos, vamos usar o 10 nesse caso. E o que acontece? Nós temos a quantidade de matéria seca ingerida. Quando essa matéria seca passa pelo trato digestivo, sofre digestão. Certa parte dela é digerida e retida dentro do animal. Somente uma parte é que sai nas fezes. Nesse caso seria a matéria seca excretada. Nós vamos precisar calcular a matéria seca excretada, pois o teor de proteína bruta nas fezes é com base na matéria seca excretada. Para calcular a quantidade de matéria seca excretada, nós temos que fazer um cálculo de lógica, na verdade. Como vimos aqui na digestibilidade, no cálculo da digestibilidade, reteve-se 66,7 do que se ingeriu. Ou seja, o inverso disso é aquilo que apareceu nas fezes. Nesse caso, o inverso de 66,7, nesse caso, que seria 66,7, seria 100 menos 66,7, seria aquilo que apareceu nas fezes. É aquilo que apareceu nas fezes. Fazendo o cálculo disto, nós vamos chegar a um valor de 33,3%. Ou seja, se 66,7% do que foi ingerido foi digerido, supostamente, e retido dentro do animal, apenas 33,3% é que foi excretado nas fezes. Ou seja, esse 10 kg, apenas 33,3% apareceu nas fezes. Já dá para calcular a quantidade de matéria seca excretada. Nesse caso seria 10 vezes 33,3%. Fazendo os cálculos, vamos chegar a um valor de 3,33 kg de matéria seca excretada. Essa é a quantidade de matéria seca excretada. Lembrando que nós estamos a calcular proteína bruta. Nós não queremos valores de matéria seca, mas sim queremos valor da proteína bruta ingerida e da proteína bruta excretada. Nesse caso, proteína bruta ingerida seria igual a 11% da matéria seca ingerida. O exercício diz que a matéria seca ingerida, o que se consumiu de matéria seca, nesse caso que é 10 kg, 11% corresponde à proteína bruta. Nesse caso, teremos que multiplicar isto por 11%, e teríamos a proteína bruta. Nesse caso, seria de 1,1 kg. Essa quantidade de proteína bruta ingerida. Vamos fazer o mesmo para a proteína bruta excretada. A proteína bruta excretada seria o que se excretou de matéria seca, nesse caso de 3,33 vezes a concentração de proteína bruta nas fezes, nesse caso que é de 12%. Será 3,33 vezes 12%. Isto aqui vai dar, por sua vez, 0,3996 kg. Tendo já a quantidade de proteína ingerida, a quantidade de proteína excretada, é só substituir na forma. Digestibilidade de proteína bruta será igual a proteína bruta ingerida, 1,1 menos proteína bruta excretada, 0,3996 sobre proteína bruta ingerida, que é de 1,1. Isto aqui vezes 100, não se esquece, vezes 100. Por que multiplicamos por 100? Isso aqui é para garantir que haja conversão do valor que vai subir aqui para percentagem. É 100, na verdade, é para converter o valor daqui para percentagem, para não estar em forma fracionária, mas sem a forma percentual.
Multiplicando isto, fazendo o cálculo, vamos chegar a um valor de 63,67%. Essa é a digestibilidade da proteína bruta do alimento. E terminamos o número 3. Vamos passar agora para o número 4.